Olha, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, celebrou a vitória de Zohran Mamdani para a eleição de prefeito, de Nova York. Para o petista, o socialista muçulmano, que chama Israel de Estado de Apartheid, é um exemplo que inspira a esquerda a continuar lutando. Edinho disse que a vitória de Zohran Mamdani é histórica e ele será o primeiro muçulmano a governar a cidade e o mais jovem em mais de um século. Sua campanha foi construída, falas do Edinho, sobre propostas de justiça social e econômica, congelamento dos aluguéis em unidades reguladas, transporte público gratuito, criação de supermercados municipais e aumento de imposto para os mais ricos. Mesmo em pleno governo Trump e diante do avanço da extrema-direita, o povo escolheu a democracia, a solidariedade e o futuro. Em discurso, então, ele disse essas palavras exatamente, tá? Em discurso a apoiadores no Brooklyn, o prefeito eleito afirmou, abre aspas, Nova York mostrou ao país traído por Donald Trump como vencê-lo e acrescentou, se há uma maneira de assustar um tirano é desmontando as condições que lhe deram poder. E aí fica a dúvida aqui. O que aconteceu nessa conversa? Esse prefeito eleito de Nova York, ele é uma extrema esquerda, ele é mais moderado? O que fez com que ele conseguisse se eleger num país que acabou de eleger Donald Trump, né? Eu só não vou concordar com a fala dele quando ele chama Trump de ter ido ao poder como tirano. Ele pode ser tirano depois que foi eleito, mas para ser eleito temos que respeitar a maioria, temos que respeitar os votos, isso é democracia. Primeiro detalhe. Zohran Mamdani, 34 anos, prefeito mais novo dos últimos 100 anos em Nova York. Então, respondendo a sua pergunta, ele é de esquerda. Se você for observar nos Estados Unidos, a diferença entre democratas e republicanos, não há extremidades. Não há dentro do Partido Democrata e do Partido Republicano extrema nem para um lado nem para o outro. Os Estados Unidos, tradicionalmente, têm um certo equilíbrio, esse é o primeiro ponto. Outro detalhe, e essa não foi a única derrota de Donald Trump ontem. Ele teve derrota também em estados e prefeituras outrora comandados por republicanos, que vão tomar posse em janeiro, né? Enquanto aqui no Brasil geralmente é dia 1º, ela toma posse dia 25. Então ele teve derrota em outros estados também. Outro detalhe, ele está mostrando, e ele falou para o presidente Trump, que a cidade de Nova York será comandada por um imigrante, lá tem mão de obra imigrante, lá tem participação de imigrante. Então, eu imagino que imigrantes estão sendo perseguidos, claro que não estejam irregulares nos Estados Unidos, deverão ir para Nova York, porque lá eles terão prioridade. A tendência é que nós entendamos que há uma insatisfação com o governo Trump. Por essa eleição que nós tivemos, ou por essas, já que ele perdeu em outros estados também, por essas manifestações, por esses resultados, dá-se a entender que está havendo sim uma insatisfação com o presidente Trump nesse período que ele está no poder de quase um ano. E para concluir, porque o tempo está meio corrido, e para concluir, deixar claro que o resto da fala de Zohran Mamdani, eu concordo plenamente com o que ele diz. Nós temos que ter liberdade, temia-se, havia um temor dele não tomar posse, quer dizer, não tomou ainda, foi eleito, está em tempo de comemoração. Eu espero que o Trump não interfira, eu espero que o Trump pare de mandar tropas federais para estados onde o comando político é de democratas, porque os Estados Unidos têm que continuar sendo um exemplo de democracia. Não pode sair desse título. Eu espero que continue sendo. Ele foi eleito, Marajá, com pautas bem populistas, né? E promessas bem, propostas bem ousadas e, por que não dizer, praticamente impossíveis de acontecer. Tem coisas ali que mesmo para os Estados Unidos, fica inviável, né? É verdade, Mariana. A gente reconhece os Estados Unidos como uma grande referência de democracia. Veja, num país onde um prefeito eleito ele pode criticar o seu presidente. São poucos países do mundo onde isso acontece. Aliás, nos países, sobretudo muçulmanos, isso é muito difícil de acontecer, sobretudo nas teocracias, como, por exemplo, o caso do Irã. Então, assim, a despeito de ser alguém da direita ou da esquerda, o
que nós mostramos aqui, evidenciamos como que os Estados Unidos é uma democracia pujante, né? O cidadão ele tem o direito de falar e nem por isso ele vai ser preso, e nem por isso vão caçá-lo, nem por isso vão colocar uma tornozeleira, nem por isso ele vai ser retirado do seu mandato ou arriscar ser preso, enfim, ter suas liberdades cassadas, né? No Brasil, nós temos hoje parlamentares que, a despeito que diz o artigo 53 da Constituição, por muito menos são presos. Então, parabenizar a democracia americana é sempre uma referência. Com relação à gestão em si, realmente, Mariana, a gente está verificando que ele foi muito ousado. Esperamos que o prefeito, independente se ele seja cristão ou muçulmano, de direita ou esquerda, que ele cumpra o seu plano de gestão e que ele atenda a população nova-iorquina. Isso que as democracias estabelecem. Até porque, se ele fizer isso, será reeleito, ou senão ele não vai ser reeleito. E, por fim, Mariana, lembrando sempre, né, quando nós falamos daquilo que é a gestão em si, a gente repudia só as falas ideológicas. Por exemplo, a fala dele sobre Israel é desnecessária. E eu sempre trago aqui do meu lado do coração. Eu ganhei esse broche aqui do embaixador de Israel, à época, doutor e coronel da reserva Yosh Schelling. E, assim, nós sempre temos que lembrar que aquilo que é uma gestão de Nova York não precisa se misturar com outras pautas ideológicas. Desnecessária a fala dele. Foi muito infeliz nessa fala dele. Eu até espero que ele se retrate pelo bem de própria Nova York, que é uma cidade fundada por judeus, né? Então, quando nós estudamos a história dos judeus que vieram para o Nordeste, aqui na época do período da invasão holandesa, né, na região de Pernambuco, eles saíram daqui, depois de 1642, e foram para lá fundar Nova York. Então, o prefeito, rever essa fala, você falou muito mal, esperamos que você faça uma boa gestão, mas não foque nessas questões ideológicas que separam as pessoas. Os Estados Unidos é conhecido por uma nação que congrega todos os diferentes. Quando você fala que é raro um país onde o prefeito critica o presidente, nos 5.570 municípios brasileiros e nas 27 unidades federativas, o prefeito e o governador ele pode criticar o chefe do Executivo Nacional. Não, ele pode, isso não é nenhum problema. Não, ele pode criticar o chefe do Executivo. Só não pode criticar o STF.